Olá a todos que assistiram essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva. Nós estamos falando sobre programação orientada a objetos, utilizando a linguagem de programação Java. E nós vamos para a nossa 7ª aula sobre interfaces. Vamos ao Eclipse. Na aula anterior, criei a interface salário, ela tem um método abstrato chamado cálculo salarial. Depois, implementei esta interface e salário na classe pessoa física. Note que essa classe pessoa física, estamos explicando nas aulas anteriores, ela é uma subclasse de pessoa, porque eu queria apresentar que nós podemos estender, gerar uma subclasse e assim utilizar uma implementação de uma interface, implementar uma interface. Depois, o mesmo caso passa para a pessoa jurídica. Eu implementei a interface pessoa jurídica na classe a interface salário na classe pessoa jurídica. E também pessoa jurídica é uma extensão, é uma subclasse de pessoa. Então aqui nós temos o método já com um cálculo fictício, só estou gerando um valor salarial e multiplicando ele por 2,5 e substituindo o valor na própria variável. Isso aqui é para a pessoa jurídica. E na pessoa física, estou dizendo que o salário dela é 9.000 e só estou devolvendo o valor salarial. No mundo real, onde você vai desenvolver um software de mercado, você tem que conhecer as regras do cálculo salarial para a pessoa física e as regras do cálculo salarial para a pessoa jurídica, certo? Vamos à classe usa pessoa. Na classe usa pessoa, eu estou pedindo para que seja exibido através de um systemout.println o resultado do método, que o método cálculo salarial me devolve, para uma pessoa física, já que eu estou utilizando o PF1, que é o objeto pessoa física que eu criei aqui em cima. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica. PF1, PJ1, cálculo salarial. Já que cada classe implementa a sua maneira, a sua forma, o cálculo salarial. Ok? Então aqui nós temos a implementação desses dois métodos. Eu vou executar run as Java Application. Verifique, aqui acima eu tenho o salário da pessoa física e os dados da pessoa física. Aqui eu tenho os dados da pessoa jurídica, que eu criei o objeto PJ1, e o salário dela, que eu, naturalmente, se você perceber, ela tem 19.000 de salário, eu pedi para que fosse multiplicado por 2,5 e o valor desse salário é o 19.000 vezes 2,5. Então, essa é a utilização do método que foi implementado da interface salário. Vamos agora à outra parte que eu quero apresentar a vocês, que eu vou utilizar a interface e depois eu preciso apontar para uma classe que implementa aquela interface. E assim eu utilizo o método da maneira que eu precisar. A interface é salário, então salário, a interface que eu estou utilizando agora. Objeto salário é igual a new. Veja, se eu tentar gerar um objeto da interface, vou salvar. Está me dando um erro, porque nós temos um conceito que precisa ser lembrado. Tá? O salário, vou só importar aqui. Tá? O salário é a interface. Então, eu vou aqui dar um import interfaces salário. Ok? Então ele já não está mais me dando erro por causa dele não conhecer o tipo e salário.
Ele sabe que é uma interface. Agora ele diz o seguinte: e salário é um tipo que não pode ser instanciado. Lembra? Uma interface não gera objeto. Uma interface não pode ser instanciada. Então, eu preciso utilizar aqui uma classe que implementou essa interface. O tipo do meu objeto é do tipo da interface. Ok, a minha variável de instância. Só que quem vai gerar esse objeto propriamente dito é a classe que implementa essa interface. Quais são as classes que implementam esse salário que eu posso utilizar aqui? Pessoa física e pessoa jurídica. Vamos lá? Então, pessoa física. Veja que não aparece mais o erro. Eu não tenho mais o erro. Vou dar um system.out.println objeto salário ponto. Você vai verificar que a única coisa que eu consigo utilizar, veja bem, a única coisa que eu consigo utilizar da classe que implementou a minha interface e salário são os métodos que ela teve que implementar. São os métodos que foram implementados dessa interface. Por que isso, Marcelo? Porque você está dizendo que o teu objeto salário é do tipo iSalário, da tua interface. E na tua interface você só tem um método chamado cálculo salarial que devolve um double. E esse método ele é implementado tanto na pessoa física, e daí nós utilizamos a lógica que nós quisermos, e ele é implementado na pessoa jurídica e utilizamos a lógica que nós quisermos utilizar. Você implementou da forma que você quis. Agora eu quero fazer um cálculo salarial. Então, eu tenho aqui o método que foi implementado em pessoa física e eu vou utilizar o cálculo salarial. Veja, a implementação que eu estou utilizando para ser utilizada no objeto salário é a implementação que eu criei no pessoa física. Vou executar e você vai ver que ele deve apresentar o valor salarial da pessoa física. Eu vou até botar um system.out.println e vou escrever aqui, utilizando o cálculo da pessoa física. Vou botar um outro system.out.println vazio só para dar um espaço. Println. Vou executar Run as Java Application. Verifique o que aparece no console utilizando o cálculo da pessoa física. Aqui está. Eu criei um objeto chamado objeto salário, que o tipo dele é o tipo da interface e salário. Estamos programando para interface. E agora eu estou dizendo que ele vai ter que utilizar a implementação que foi feita lá na classe pessoa física. Marcelo, o que isso me é útil, o que isso me facilita? Você está tirando uma dependência que você tem de ficar utilizando um método específico de uma classe, e se a qualquer momento você precisar mudar para um outro método que implementa aquilo que você precisa em outra classe, você teria que criar um outro objeto daquela classe e modificar tudo. Imagine agora que o meu objeto salário tivesse que utilizar o cálculo salarial que foi feito em pessoa jurídica. O que eu preciso fazer? Ah, Marcelo, eu preciso fazer isso daqui, ó. Eu preciso vir aqui, criar outra linha e criar um outro objeto, apontar para o pessoa jurídica. E vim aqui modificar para ele apresentar. Ok?
Funciona? Funciona, só que você criou um outro objeto e fez tudo novamente. Nós não estamos utilizando o reaproveitamento de código. Então nós viemos aqui, basta somente, se a partir daquele momento mudou a forma de cálculo, agora o que funciona é a forma de cálculo que é feita na pessoa jurídica. Aqui. Pronto, só precisei mudar uma linha. E aqui é um exemplo minúsculo. Imagine um software gigantesco onde esse cálculo é utilizado em vários locais e você vai ter que mudar em vários locais. Você teria que passar linha a linha, modificando tudo, gerando vários objetos, acrescentando outras coisas, colocando outras estruturas. Dessa forma, nós precisamos somente modificar para informar quem implementa agora o método que você quer utilizar. Veja que eu troquei de pessoa física para pessoa jurídica. Eu vou executar as Java Application. Verifique agora que ele está utilizando o cálculo que é feito para a pessoa jurídica. Obrigado a todos que assistiram essa videoaula até aqui. Até a próxima videoaula, onde falaremos sobre interfaces, implementação de interfaces utilizando a linguagem de programação Java.